O tema da mensagem dessa tarde é: você deseja o Espírito Santo? Você deseja o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo? E eu queria fazer algumas considerações antes de nós entrarmos no tema. Eu tenho aprendido pela experiência humana que nós, os seres humanos, somos criaturas de extremos. Sim, a experiência me ensina que nós somos muito fáceis em ficar de um lado ou de outro lado. E com o Espírito Santo não tem sido diferente na história da igreja. A igreja tem se posicionado em extremos quando o assunto é o Espírito Santo de Deus. Ora, desejam ele acima de todas as coisas, mas não tem uma doutrina correta sobre ele. Ora, o entristece, ou mesmo o esquece. Temos uma proeminência do Pai e do Filho, mas nós não temos às vezes um desejo pelo Espírito Santo. E essas duas coisas, elas estão erradas. Nós não podemos querer ter uma experiência com o Espírito Santo sem ter uma doutrina bíblica para isso. E nem queremos desprezar aquilo que Deus tem para nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E eu não posso desprezar as próprias palavras de Jesus e tantos textos que existem na palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Por exemplo, primeiro Jesus, em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz, vem. Diga, Jesus diz, vem. Mas depois, ele em Marcos 16, 15, ele diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus diz, vai. Primeiro ele diz, vem. Depois ele diz, vai. E logo em Lucas 24, 49, ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus diz, vem. Jesus diz, vai. Mas ele diz assim, antes de for, fique. Jesus diz, vem. Jesus diz, vai. Mas antes de você for, ele diz para você ficar. Para que você seja revestido de um poder para cumprir o ID que ele lhe comissionou. E parte da igreja, parte de nós, com medo do excesso do emocionalismo desenfreado, tentamos explicar o Espírito Santo ou viver com o Espírito Santo de forma que nada muito embaraçoso acontece. Tentamos ter uma experiência do Espírito Santo que ela seja comportadinha o suficiente para não nos gerar nenhuma dificuldade. É por isso que alguns de nós, parte da igreja, somos culpados de extinguir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E eu não acredito em uma ação deliberada contra o Espírito Santo, não. Mas em nome do culto racional, em nome da ordem, certamente algo foi perdido. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga: sobre o Espírito Santo, certamente algo foi perdido. E nós precisamos não só encontrar, mas como redescobrir isso com todas as nossas forças. Eu não quero viver uma vida que menospreza o poder do Espírito Santo. Eu não quero viver uma vida que me tira o relacionamento prometido pela palavra de Deus com Ele. Mas ao mesmo tempo, eu não desejo um ambiente onde tente fraudar a presença do Espírito Santo. Eu não quero viver sem Ele, eu não quero viver sem a ação dEle, mas eu não quero viver algo que não seja Ele. Porque a gente entristece o Espírito Santo quando a gente despreza Ele, mas a gente apaga o Espírito Santo quando nós manipulamos Ele. Então a igreja precisa buscar a experiência verdadeira. A igreja precisa buscar o conhecimento verdadeiro da terceira pessoa da Trindade. Me acompanhe no entendimento aqui, por favor. Veja uma progressão das palavras de Jesus. Veja uma progressão das palavras bíblicas. Olha só comigo. Romanos 8, 9. Olha só o que o apóstolo está nos ensinando. O apóstolo Paulo, ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês,
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Diga, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É muito simples o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: sem o Espírito Santo sequer nós podemos nascer de novo. Sem o Espírito Santo não podemos sequer ser considerados cristãos. Sem o Espírito Santo nem na porta nós entramos. Mas se você progredir comigo no entendimento bíblico, João 20, 21 diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O contexto é o seguinte: nosso Senhor reencontra seus discípulos, Ele ressuscita e após a ressurreição, Ele então, numa reunião com eles, sopra sobre eles o Espírito. Veja bem que nós não nascemos sem a ação do Espírito Santo. E depois dos discípulos estarem andando com Jesus, Jesus tem um encontro com eles após a ressurreição. E Jesus então sopra o Espírito sobre eles. Agora venha comigo em Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Entenda a progressão que eu quero lhe mostrar aqui. Veja que quando nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. E agora Ele pede para eles esperarem até que sejam batizados no Espírito Santo. Olha para mim aqui agora. Eu não acredito que os discípulos de Jesus não eram convertidos quando eles estavam esperando o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Eles já eram convertidos. Eles já seguiam Jesus, eles já tinham experimentado pelo poder da ressurreição, eles já tinham experimentado o poder do Espírito Santo na vida deles, eles já tinham sido salvos. Agora veja bem, Jesus disse: o Espírito Santo te salva, eu sopro o Espírito Santo sobre você, mas espere no lugar até que vocês sejam batizados no Espírito. Me parece aqui que Jesus está nos ensinando uma progressão da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Obviamente a gente está tentando ser didático aqui, mas existe um progresso claro na palavra de Deus quando o assunto é relacionamento com o Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não sei como colocar isso de forma tão detalhada, mas eu não sei se isso acontece de uma vez, acontece passo a passo, mas a verdade é que é possível ter um relacionamento mais profundo, é possível ter um relacionamento mais decisivo, mais íntimo com a terceira pessoa da Trindade. E eu quero que você não se confunda aqui com algumas coisas que talvez você aprendeu e aprendeu errado. Eu não estou dizendo que se você não teve ainda uma experiência gloriosa com o Espírito Santo, você ainda não é cristão. Eu não estou dizendo que se você ainda não teve uma experiência, sabe, igual muito se fala no meio pentecostal, de outras línguas você ainda não teve, você não é cristão. Não, não é isso que eu estou dizendo. Muita gente ficou por demais triste e até desacreditada da ação de Deus na vida deles, por exageros interpretativos da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então nós temos que hoje buscar o equilíbrio e buscar o Espírito Santo como ele é. O que esses 3 textos que eu li me ensinam é que os discípulos foram salvos, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, mas em Atos 2 eles foram batizados no Espírito Santo. Existe um degrau de conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu cresci num lar maravilhoso, num ambiente maravilhoso. Minha família sempre foi envolvida com a igreja. Desde pequeno eu não tenho lembranças de estar fora da igreja. Eu não tenho como separar a minha vida da vida da igreja, né? Eu acho que foram meus pais, Jesus e a igreja que me criaram. Eu sempre estive no ambiente. Mas essa semana eu comecei a lembrar da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude e do que eu estou vivendo hoje. E eu logo percebi que desde cedo eu cresci num ambiente que queria me proteger dos excessos pentecostais. Eu cresci num ambiente onde aquilo que não poderia ser explicado não poderia ser experimentado. Várias vezes eu me perguntei, e eu me lembrei disso essa semana, mãe e pai. Várias vezes eu me perguntei por que o que eu via na igreja dos meus avós era tão diferente do que eu via na igreja em que eu frequentava.
Várias vezes eu olhei a vida dos meus avós, por parte da minha mãe, na igreja, e eu perguntava, será que aquilo ali é verdade? Porque a minha relação com a igreja, ela é uma relação muito boa. Meu pai quase foi padre, né? Eu acho que você fez missa em latim, não fez, paizão? Depois se você quiser conversar com ele, você conversa. Ele fala latim. Meu pai fez missa em latim. Graças a Deus ele encontrou minha mãe e eu nasci. Por parte do meu pai, tinha uma tia chamada tia Dora e tio Emanuel. Eles eram da igreja presbiteriana reformada. E eu amava o estilo de vida deles. Eu me lembro que eles sempre traziam presentes, alguns às vezes educativos. E eu sempre gostava do jeito que eles conversavam sobre Deus comigo. Então eu fui influenciado muito pelas essas duas igrejas. Mas também eu fui influenciado pela Assembleia de Deus, que por parte de minha mãe, minha avó era assembleana. Irmão, minha avó é as irmãs do Coquinho. Minha avó é as irmãs do Coquinho. Não tem aquelas irmãs da Assembleia de Deus que ora? Pois é, minha avó. E eu lembrei ontem de algo muito interessante, que toda vez, assim, a nossa família sempre orou para agradecer pela comida, né? E a gente orava legal, né? Senhor, obrigado por essa comida, perdoa os nossos pecados, nunca nos falte, em nome de Jesus, amém. E para dormir, minha mãe ensinou um salmo para a gente: paz me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz dormir seguro, amém. Eu quase não terminava, porque eu estava morrendo de sono quando eu lembrava disso. E a gente orava, mas quando a gente pedia a minha avó para orar, ela dizia assim: ó Deus, aqui na tua presença, te agradecemos por essa comida, papai querido. Eu sempre sabia que tinha um negócio diferente quando minha avó orava. Ela nunca orou um minuto, né? Então o meu relacionamento com a Assembleia de Deus foi muito forte. Só que minha avó orou 20 e quantos anos para o meu avô se converter? 22 anos, irmão. Meu avô botou o pastor para correr, queimou Bíblia, fez promessa para tanta coisa que você não imagina aqui. Minha avó orou 22 anos para o meu avô se converter. Meu avô teve uma experiência no pasto, andando num cavalo. Ele viu Jesus, sabe, todas as doenças que tinham no corpo dele foram, sabe, milagrosamente expostas, caíram no chão. Ele viu as doenças dele caindo no chão. Ele teve uma experiência gloriosa com Deus. Uma vez ele estava no quarto à noite, e a presença do Espírito Santo foi tão grande que ele disse que viu, sem ligar a luz. Naquele tempo era fazenda, meus irmãos, o motor já estava desligado. Ele disse que a luz foi tão intensa da presença de Deus naquele quarto, que ele viu as areias do sapato da bota dele. Sabe, ele foi um homem que experimentou algo tremendo de Deus. E eu me lembro que aí meu avô não gostou da Deus e Amor. Ele achou Deus e Amor muito fraco, ou da Assembleia muito fraca. Ele foi para Deus e Amor. Ele achou a Assembleia assim muito fraquinha. Ele disse: eu vou para Deus e Amor. Irmão, não tem povo que ora igual aquele, irmão. E eu me lembro, pelo menos uma vez eu me lembro do meu avô me pegar pela mão e dizer assim: meu avô era do jeito dele ver a igreja. Ele construiu uma igreja do lado da casa dele, lá no, como é o nome da fazenda, pai? Lá na Prata. Ele construiu uma igreja do lado da casa dele. E aí, meu avô, depois que ele se converteu, ele não usou mais nada a não ser calça. Acordava com calça, dormia com calça, não sei o que com calça, tudo é com calça, camisa de mão comprida. E se você vê meu avô orando pelo almoço, você se convertia. E eu lembro pelo menos uma vez de meu avô ter me pego pela mão e disse: Ricardo, vamos orar. Eu era pequenininho, eu não me lembro o tamanho, eu devia ter uns 8, 9 anos, mas eu me lembro dele me chamar para orar. Ele foi todo arrumado para a igreja, não tinha ninguém nem culto, mas ele foi todo arrumado. Ele entrou na igreja, sentou comigo, me deu a mão assim e disse assim: vamos orar? Ele está segurando minha mão, como é que eu vou embora? Eu digo: vamos orar. E ele começou: glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, começou a pegar fogo meu avô. Ele suou da cabeça aos pés. Eu não tenho ideia de quando durou, porque eu dormi. Eu deitei no banco e dormi. Ele me acordou, eu saí, mas ele saiu molhado. E eu me lembro de falar para minha mãe e para meu pai: meu avô é muito, assim, sabe, é muito
tudo certinho. Um exagero esse meu avô. Eu acho que ele está exagerando. Isso é quase fanatismo. E eu falava disso, mãe, porque meu avô não usa bermuda. Mas eu me lembro também de ter me falado isso. Eu não sei se foi meu tio Paulo, foi meu tio Júnior, que a Igreja Deus é Amor, de 90 a 93, que mais cresceu no Brasil, foi onde o meu avô, um analfabeto, que aprendeu a ler na Bíblia, estava sendo pastor. Foi lá em Parauapeba. A igreja cresceu de uma forma tremenda. Minha mãe me contou uma vez que os demônios nem entravam na igreja, eles caíam, as pessoas caíam do lado de fora lá e já iam convertidas. Meu avô nunca brigou com o demônio nem perto dele chegava. E eu me lembro que eu perdi todas as conversas boas que eu poderia ter com meu avô, porque eu achava um exagero o estilo de vida dele com o Espírito Santo. Eu nunca tive uma conversa com meu avô para perguntar como é que foi a sua experiência lá no pasto, quando Jesus apareceu para você. Eu nunca perguntei nada disso. Por quê? Porque eu sempre eu estive num ambiente onde aquilo que não pode ser explicado, as pessoas colocam de lado. Mas em abril de 2002, eu tive que encarar o fato que existia muito mais da vida cristã do que eu já tinha experimentado. Eu estava tocando lá em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, na verdade na cidade de Contagem, na base nacional da Jocum. Estava eu e o pastor Daniel Alencar, nós estávamos lá, aquele bando de moleque, e a gente tocando ali, e eu tive uma experiência que eu não sei descrever para vocês. Eu tenho a fita gravada do vídeo, eu tenho a fita gravada da música, mas eu não sei descrever para você. Lá na música você simplesmente vai me ver de olho fechado e tocando. Mas dentro de mim eu senti que algo estava acontecendo. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que pareceu horas o que eu vivi ali. Eu me lembro de ter pedido perdão dos meus pecados dos 13 anos até a idade que eu estava. Eu me lembro de um fogo ter vindo sobre a minha vida. Eu não sei explicar se eu fui, se eu desci, se Jesus Cristo veio. Eu não sei te dizer. A única coisa que eu sei é que daquele dia em diante eu não era mais o mesmo. Pela primeira vez na minha vida, eu estava sentindo que eu estava realmente progredindo na vida cristã. E eu me lembro que tocando aquele teclado, a minha vida mudou. Era mais ou menos como se você saísse da internet de escada para 4G de uma vez. Você sabe, foi mais ou menos essa impressão que eu tive. Simplesmente, o mundo se abriu, o mundo espiritual se abriu, algo que eu não conhecia. O Espírito Santo me mostrou um mundo que eu não ainda experimentei, não tinha experimentado. Então eu não tive mais como não buscar aquilo que eu tinha experimentado. E eu me lembro que dali para frente eu não parei. Eu me lembro que uma sede pela palavra de Deus veio de forma simplesmente impossível de ser contida. Eu não sei lhe dizer, mas eu acredito que nos primeiros 2 meses eu devo ter lido uns 120 livros. Eu entrei num desespero porque eu não conhecia Deus. Eu estava com 20 e poucos anos e não, na igreja desde pequeno, e eu não estava percebendo. Eu lembro que eu gastei 1 ano e 8 meses lendo a Bíblia versículo por versículo. Eu tenho essa Bíblia até hoje guardada. Eu até troquei a capa dela para ela não sofrer mais danos. Desculpa. E eu me lembro que foi algo simplesmente incrível. Mas como tudo que acontece comigo eu quero entender, e nem tudo que acontece Deus quer explicar, mas mesmo assim eu fui às Escrituras, mesmo assim eu procurei tentar saber aquilo que estava acontecendo comigo. De todas as maneiras eu queria separar o que era o falso do verdadeiro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu não queria ter uma experiência falsificada com o Espírito Santo. Eu não queria que fosse um emocionalismo. Eu não queria que fosse simplesmente algo da emoção. E tem mais, meus irmãos. Eu comecei a imaginar. Eu não poderia deixar Satanás, o mundo, o pecado, e nada mais se intrometer no relacionamento mais importante que um ser humano tem que ter, dentro do ponto de vista bíblico, que é uma vida com o Espírito Santo.
Então eu comecei a buscar de todas as maneiras distinguir e entender o que estava acontecendo comigo. Eu não queria entender o que estava acontecendo com os outros. Eu não queria ver aquilo que estava acontecendo lá. Eu queria saber se o que eu estava vivendo era real. E eu comecei então a marcar alguns pontos para eu não perder o caminho. E eu fui me autoajudando a reconhecer uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Quem quer ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus aqui? Você tem fome dele? Você tem fome? Obrigado aí você que tem fome. Eu queria reconhecer esse caminho. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, desculpa, eu não vou te dar um curso como receber o Espírito Santo. Eu não tenho esse plano de aula para você. Eu não tenho esse curso nas minhas mãos. O que eu vou te dar são princípios bíblicos para você caminhar numa estrada que com certeza vai te colocar cara a cara com Ele. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que não busque uma experiência com o Espírito Santo. Busque Deus. Não busque uma experiência pela experiência. Busque conhecer Deus e quem Ele é. Nós estamos há 2 domingos falando de Deus. Deus acima de tudo. No domingo passado nós falamos sobre os atributos de Deus. Por quê? Porque nós não buscamos uma experiência, nós não buscamos o poder, nós não buscamos nada que Deus possa dar, nós o buscamos. Nós buscamos conhecê-lo, nós buscamos amá-lo, nós buscamos morrer para nós mesmos, nós buscamos uma vida santificada e uma vida de arrependimento. Se você buscar isso, você vai dar de cara com a Trindade. Não tem 5 pontos de como alcançar o Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, você precisa entender uma coisa. Tem um Deus. E Ele está disponível para aqueles que já foram salvos. Ele está disponível para aqueles que querem ser salvos. Ele está disponível para todos que querem conhecê-lo. E para os que já foram salvos, Ele tem uma recâmara, Ele tem um quarto, Ele tem um lugar de intimidade que você pode subir. O que você precisa ser ou fazer para ser cheio do Espírito Santo? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: primeiro, você precisa crer que pode ser cheio. A primeira coisa é você precisa crer. Você precisa acreditar. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui, você deseja ficar onde está ou você quer mais? O ponto aqui é, você tem interesse na sua alma? Existe algo dentro de você que te chama para mais de Deus? Esse é o ponto. Jesus Cristo em João 14, 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E outras versões dizem: eu me revelarei a ele. Mas a versão mais correta, mais próxima do original é: e eu me manifestarei a ele. Fale para a pessoa do outro lado: Jesus quer se manifestar através da sua vida. E essa palavra ela é muito interessante, porque às vezes a gente quer, como é que é isso? Manifestar? Como é que Jesus quer manifestar na minha vida? Como é que é isso? Eu não entendi. Eu já aceitei Jesus, eu já frequento a igreja. O que é mesmo esse negócio de se manifestar? Tem muita gente que se preocupa com o que, como vai ser, com o que vai ser. Tem muita gente que está se preocupando com o resultado. Deixa eu te ensinar o que um profeta fez um dia. E algo absurdo que Deus propôs para ele, para você pegar isso como uma analogia, como um exemplo, para você que quer mais de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 a 3, diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim. Alguns já começam a perguntar: como é que esse negócio que a mão do Senhor está sobre mim? Eu acho interessante isso, porque na medida que a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a imaginar. Você já imaginou? A mão do Senhor estava sobre ele. O que é isso? Pois é isso aí, ó. É mistério. Diga para o teu irmão: é mistério. Não, esse texto é incrível, porque ó, a mão do Senhor estava sobre mim, diz o profeta, e por seu espírito ele me levou ao vale de ossos.
né? Como é que pelo Espírito leva alguém para o vale de ossos? Eu não sei, irmão, é mistério. Mas presta atenção. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, a mão do Senhor estava sobre mim, o Espírito dele me transportou por um vale de ossos secos, e ele então me fez uma pergunta. Se já não bastasse o tanto de pergunta que eu já teria só nessa situação, né? Mas ele me fez uma pergunta, eu respondi, né? Ele diz assim: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Aleluia. Ainda bem que esse profeta aqui não foi daqueles que dizem assim: não, Senhor, há possibilidade de ser assim. Ou ele foi aqueles: vamos parar de conversa aqui, isso é impossível. Você sabe qual é o problema? É que quando nós queremos uma experiência espiritual, quando nós queremos ir mais fundo em Deus, só resta essa resposta: Senhor, tu sabes. Vai do jeito que o Senhor quiser. Toca em mim. Sei lá se ossos pode fazer isso, aquilo. O Senhor é que sabe. Eu me manifestarei em vocês, diz Jesus. Como? O Senhor sabe. Do jeito que o Senhor quiser. Sabe por quê, irmão? Qualquer outra resposta que o profeta desse, ele pararia o mistério. Mas quando ele diz: Senhor, tu sabes, ele não quer explicação. Ele quer ver. Ele quer ter experiência. Ele nem nega nem afirma. Ele só diz: manda, eu quero ver. Uma vez eu lendo A.W. Tozer, num dos livros dele, ele disse assim: você quer ter uma experiência com o Espírito Santo de verdade? Assine um cheque em branco e coloque a mão na cabeça e espere para ver o que vai acontecer. O que a A.W. Tozer está dizendo? Ele diz assim: simplesmente se entrega. Não se preocupa com o valor da conta. Só assina em branco que Deus está vindo sobre você. Eu acho isso extraordinário, porque no dia que nós pudermos explicar tudo que é espiritual, nós teremos perdido o divino. No dia que a gente puder explicar tudo o que é do divino, nós teremos perdido o mistério. E eu quero ler alguns testemunhos de homens que marcaram o mundo, mas eles só marcaram o mundo depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero começar por John Flavel. Ele diz o seguinte, um dos biógrafos dele diz o seguinte, presta atenção: em toda a trajetória daquele dia, ele não encontrou ninguém, nem ultrapassou, nem foi transpassado por ninguém. Enquanto prosseguia sua jornada, seus pensamentos começaram a se avolumarem e a se elevarem mais e mais, como as águas da visão de Ezequiel, até que finalmente se transformaram num oceano intransponível. Tal era o arrebatamento de sua mente, tal a extasiante prelibação dos gozos celestiais, tal plena certeza de seu interesse neles, que totalmente fugiu dele toda a visão e sentido deste mundo e de tudo quanto lhe concerne, e por algumas horas ele não mais sabia onde estava, como se estivesse profundamente adormecido em seu leito. Chegando a uma fonte profundamente exausto, ele sentou-se, lavou-se, ardentemente desejoso de que fosse a vontade de Deus ser esse o momento da sua partida desse mundo. A morte naquele momento tinha mais amável expressão ao seu olhar do que jamais notara, senão o rosto de Jesus Cristo. Aquele que o tornou assim, a ele não recorda, embora pensava estar morrendo, que setembrou de sua querida esposa e dos seus filhos, ou de algum negócio terreno. Ao chegar à sua hospedaria, a influência ainda persistia, banindo-lhe o sono. Todavia a alegria do Senhor o inundava, e ele parecia ser habitado ou habitante de outro mundo. Mas em poucas horas ele estava cônscio de que a maré se amainava, e antes da noite, embora parasse uma serenidade celestial e uma doce paz em seu espírito, ele continuava a vir sobre ele. Todavia os transportes de alegria haviam passado, e a agudeza de seu deleite embotada. Muitos anos depois, ele ainda chamava aquele dia o dia celestial, e confessa que entendeu mais de Deus
naquelas horas do que todos os outros livros que leu a partir de então. Jonathan Edwards, em 1937, eu saí cavalgando a passeio pelo bosque por questão de saúde. Havendo apeado do meu cavalo em algum local isolado, seguindo o meu costume usual de vagar em divina contemplação e oração, tive uma visão, que para mim era algo extraordinário, da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem, sua maravilhosa, plena, pura e doce graça e amor, e sua mansa e boníssima condescendência. Com a graça que surgiu tão calma e suave, surgiu também imensurável céu acima de mim, a pessoa do Cristo, inefavelmente excelente, com uma excelência suficiente e grande para sorver todos os meus pensamentos e concepções, que continuou tão perto quanto é possível calcular, por uma hora, que me manteve a maior parte do tempo num mar de lágrimas e chorando em alta voz. Sim, em alta voz. Sentia uma ardência na minha alma, eu não sei como expressar, esvaziando, aniquilado. Eu estava completamente no pó, eu estava completamente preenchido somente de Cristo, para amá-lo como um santo e puro, para confiar nele, para viver nele, para servi-lo, e perfeitamente santificado e purificado pela pureza da revelação celestial. Charles Finney: no momento inesperado, o Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que parecia me atravessar o corpo e a alma. A impressão era de que era uma onda de eletricidade passava sobre mim. Realmente a sensação parecia se ver em ondas de amor liquefeito. Não seria possível expressar de outra maneira o que aconteceu ali. No entanto, aquilo não me parecia água, e sim hálito de Deus. A sensação era de alguém que me abanava com asas imensas. E à medida que as ondas passavam por mim, parecia movimentar os meus cabelos como se fosse uma brisa. Palavras não podem expressar o amor maravilhoso que foi derramado em meu coração. Tinha a impressão que ia explodir. Chorei em alta voz de felicidade e amor. Acho que, falando claramente, gritei indescritivelmente, pedindo o arrebatamento do meu coração. As ondas passavam por cima de mim muitas vezes, uma após outra. Então gritei: morrerei se essas ondas continuarem a passar de mim. E então falei ao Senhor: Senhor, não posso suportar mais. Não temia, porém, nenhum medo da morte. Ele estava aqui. Homens que marcaram uma geração inteira, homens que marcaram um continente. E o que falar do avivalista Moody? Eu posso voltar quase 12 anos e recordar as duas santas mulheres que costumavam vir às minhas reuniões. Era muito agradável vê-las ali, pois quando olhava para elas, elas estavam orando por mim. Ao terminar o culto dominical, elas me disseram: estivemos orando por você. E eu disse: por que vocês não oram pelo povo? Então elas responderam: você precisa de poder. Eu preciso de poder? Disse a mim mesmo. Eu pensava que tinha poder. Eu tinha uma grande escola dominical, uma grande congregação em Chicago, ocorria algumas conversões naquele tempo, e eu ficava em certo sentido satisfeito. Mas continuava as duas piedosas mulheres insistindo em orar por mim, e a sua insistência em falar sobre a unção para um serviço especial me deixou pensativo. Solicitei que viessem falar-se comigo e nos prostramos de joelhos. Elas derramaram as suas orações sobre mim, para que eu recebesse a unção do Espírito Santo. E ali veio à minha alma um grande desejo, e eu não sabia o que era aquilo. Comecei a clamar como nunca fizera antes. E o desejo aumentava. Realmente sentia que não queria viver mais. Continuei a clamar todo o tempo para que Deus me enchesse com seu Espírito. Então um dia na cidade de Nova York. Oh, que dia! Não posso descrevê-lo, raramente falo dele. É uma experiência sagrada demais para mencionar. Paulo teve uma experiência da qual nunca falou ao longo de 14 anos. O que posso dizer disto? Deus se revelou a mim, e eu tive a minha experiência no seu amor. Sua mão estava sobre mim. Saí pregando novamente depois disso. Os sermões não eram diferentes, e eu não apresentei nenhuma verdade diferente. No entanto, centenas de pessoas foram convertidas. Nunca preguei algo diferente, mas nunca tinha pregado com tanto poder. Jamais quereria voltar aonde estivesse antes daquela experiência gloriosa. Não tem como a gente negar na história e na Bíblia Sagrada isso.
Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma edição especial de luxo para alguns cristãos. Ela faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez, a W. Tozer simplificou tantas coisas que ele escreveu em um dos seus livros. Ficar cheio do Espírito Santo é tão fácil quanto respirar. Basta você respirar e você respirar. Nunca algo foi tão desejado por Deus para as nossas vidas que não seja uma experiência com o Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E a minha pergunta: você deseja o Espírito Santo? Você quer Ele na sua vida? Ele não é patrimônio particular de uma instituição ou igreja. Ele trabalha onde quer, quando quer, do jeito que quer. Ele salva pessoas em qualquer lugar. Ele toca pessoas em qualquer lugar, em estradas, em templos, em prisões, nos trabalhos. Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é livre e Ele faz como Ele quer. O sangue de Jesus nos comprou naquela cruz por um alto preço, e dentro do pacote da salvação está ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não fique apenas com parte do seu testamento, não fique apenas com parte da promessa. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Qual seria a finalidade de tantos textos bíblicos? Qual seria a finalidade de tanta ação do Espírito Santo no livro de Atos? Senão que a intenção de Deus fosse nos tornar pessoas completamente espirituais. Talvez você fique pensando aí: visitante, o que é isso? É a primeira vez que eu venho na igreja, eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar uma coisa, visitante. Você não veio receber aqui o que o mundo pode dar. Você que nos visita, isso aqui só é igreja se ela te apresentar o poder do Espírito Santo sobre sua vida. Talvez você não vai saber descrever, mas você vai saber que alguma coisa está diferente aqui. Esse é o Espírito Santo de Deus, é o que a igreja tem que oferecer para o mundo. É a ação poderosa dele. Nós não podemos viver apenas sobre nossas habilidades, nós precisamos ter a habilidade de nos relacionar com o Espírito Santo. Aliás, fale para a pessoa que está do seu lado hoje: Jesus quer te dar mais do que habilidade para aprender. Ele quer te dar sensibilidade para ouvir. Irmãos, nós não podemos viver de explicações teóricas. Nós precisamos de direção prática. Agora olha para mim aqui, que o que eu vou te contar pode definir se você vai continuar vindo para esse lugar. Algumas pessoas me perguntam: pastor, como é que você veio para cá? 9 pessoas viajaram de uma cidade distante, do Maranhão, para vir conhecer a nossa igreja. Desde ontem que eu estou com eles. 3 pastores, 2 igrejas muito grandes. Homens que têm o dobro ou o triplo do tempo de ministério que eu tenho. E eles ficaram maravilhados com a nossa organização, eles ficaram maravilhados com aquilo que Deus está fazendo. Eles ficaram maravilhados com tudo. Saíram hoje, antes do almoço. E eles perguntaram: como é que você teve a ideia de fazer 3 galpões, uma igreja assim, legal igual essa? Irmãos, vou te contar para você. Quando o pastor Nonato nos desafiou a abrir uma igreja, eu procurei um lugar que caberia 1.400 pessoas sentadas e ainda tinha estacionamento subterrâneo. É assim meu estilo, sabe, meu irmão? Se é para começar, a gente não começa, a gente estreia. Eu achei aquele lugar, achei massa, já pensei na reforma, mas só a parte elétrica dava mais ou menos uns 700 mil reais. Aí eu pensei: será que vai dar certo? Levei engenheiros, levei todas as pessoas lá, mas eu estava determinado. E então uma voz dentro de mim, não é a minha voz, ela disse assim: se você não é capaz de começar pequeno, você é orgulhoso. Aí a arquiteta parou o trabalho lá, e eu comecei a olhar. Um dia eu passei e vi esse lugar aberto aqui. Era um sábado à tarde, eu vi essas ruas totalmente liberadas. Eu digo: dá um bom estacionamento. E aí então tinha um portão azul, só Jesus e Sansão abria ele. Ninguém conseguia ver aqui dentro porque o portão não abria. Ele estava lá, aluga-se. Liguei para o cara. Aí eu vim aqui a primeira vez, olhei, me desesperei, muito feio. Aí eu olhei um galpão do lado que a gente poderia quebrar e pensei várias coisas. E comecei a enxergar algo. Aí eu trazia meus amigos mais íntimos para cá. E assim, amigo é bom e é ruim. Ele olhava assim e disse: vixe, será? Vixe. A fé que já era grande
Aí eu lembro que a arquiteta fez um templo para 1.200 pessoas aqui. Eu falei, não, é menor. Ela fez para 800, eu digo, não, é menor. E eu fiz um para 350. Ela diz, não, vai ser maior. Aí eu obedeci a ela. Aí nós fizemos esse espaço, desenhamos ele. E era a semana de assinar o contrato. Eu acordei naquela manhã, você sabe quando tem um monte de maribondo dentro do seu estômago? Alguém já teve essa sensação que você tem que tomar uma decisão e tem um negócio assim dentro do seu estômago, um vivo? Eu lembro que eu almocei, peguei o carro, vim para cá, abri o portão e sentei mais ou menos aonde meu pai está ali. Sentei ali, achei minha cabeça. Isso aqui era só um monturo. Carro velho ali no canto. Eu falei, Espírito Santo de Deus, eu preciso de um sinal, se for para começar a igreja aqui. Não era um calor tão grande, estava um sol tão grande. Eu baixei minha cabeça, de repente veio uma chuva, mas a chuva, uma chuva que fez um barulho tão grande que eu pensei que ia quebrar tudo. Aí eu falei assim, Espírito Santo, eu entendo a coisa rápido demais, a chuva é sinal do Senhor. O Senhor está respondendo minha oração. Aí eu vou assinar esse contrato. Aí saí daqui, mas aí, na hora que eu curvei ali, Satanás entra no negócio e diz assim, a chuva cai sobre os bons e os maus. Eu digo, meu pai, eu sou bom ou sou ruim? Eu falei, mas eu assinei o contrato. Assinei o contrato, irmão. Depois que eu assinei o contrato, eu entrei em crise. Aí que eu entrei em crise. Um contrato de 5 anos. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nada aqui, eu já assinei o contrato. Aí eu almocei e vim para cá de novo. Cheguei aqui, sentei no mesmo lugar. Eita Jesus, você está sorrindo, né? Mas só eu sei aquele dia. Aí eu falei, Senhor, dá para ser como com o Gideão 2 vezes? Senhor, dá para dar um sinal melhor? Eu falei assim, Deus, eu lembro que eu falei, Senhor, eu sou um menino, eu não sei o que fazer. Se o Senhor não estiver comigo, eu nem vou. Aí eu baixei minha cabeça, irmãos, uma pomba, quase passou no meu cabelo, mexeu o meu cabelo assim. Aí bem aqui tem uma viga imensa, de madeira, imensa aqui, que ela corta todo o imóvel. E essa pomba pousou na viga de madeira e ficou olhando para mim assim. Eu falei, Deus, eu vou fazer uma interpretação extremamente profunda aqui. Espírito Santo, pomba, o Espírito Santo, o Senhor está nesse negócio, e agora vai. Você sabe por que você está aqui nessa igreja? Porque choveu, uma pomba passou na minha cabeça. Mas naquele dia eu tive certeza que o Espírito Santo falou comigo. Eu não estou nem aí. Se você vai escrever isso, vai dizer assim, o pastor é doido, é mais ou menos por aí. Mas naquele dia, irmão, aí todo mundo sabe, daquele dia em diante eu fiz contrato com as empresas tudinho, nós fomos aqui para dentro, foi 120 dias, 10 horas por dia aqui dentro. Eu tinha certeza que esse negócio aqui era da vontade de Deus, mas eu precisei da paz, eu precisei da direção do Espírito Santo de Deus. E talvez você agora, aí, depois de eu te contar essa história, eu comecei a pensar na igreja, pastor, muito legal essa história, o senhor dependente de Deus, glória a Deus, mas pastor, eu nem consigo chegar aqui na igreja direito. Eu mal consigo acreditar em mim, em Deus. Ih, pastor, eu já falei mal do Espírito Santo demais. Eu já disse que era isso, que era aquilo, eu já critiquei demais. Pastor, eu não consigo dar meia volta agora, eu não sei nem se o Espírito Santo me quer. Eu aprendi que o horário da noite mais escuro é o horário da madrugada que está próximo a ser atacado pela luz do sol. A noite mais escura é aquela que antecede o nascer do sol. O horário onde tudo é mais trevas é quando está para a luz nascer. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: eu não sei onde você está na sua busca por Deus, mas nesse momento onde você mais criticou, nesse momento onde você menos acreditou, nesse momento onde você pode estar na maior escuridão da sua vida, é a hora que o Espírito Santo pode emitir uma luz da glória de Deus para você como nunca você experimentou. Como você nunca experimentou. Entenda o que eu quero dizer. A sinceridade precede
a presença do Espírito Santo na nossa vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sinceridade precede todas as boas dádivas de Deus. E desculpa se eu vou ser muito forte com você agora, mas quando um hipócrita chegava a Jesus, quando um hipócrita ia conversar com Jesus, Jesus o cortava em pedaços e o despedia sangrando por todos os poros. Mas quando alguém, não importando quem era ou o que tinha feito, buscava Jesus com toda sinceridade de coração, Jesus não apenas lhe dava seu tempo, Jesus se dava a ele. E o que nós precisamos aqui neste lugar é uma sinceridade de coração. O que nós precisamos nesse lugar, olha para mim aqui agora, é que você decida definitivamente na sua vida espiritual. Pense no que eu vou te perguntar agora, pense no que eu vou te falar agora. Você deseja mais do Espírito Santo de Deus? Você quer mais do Espírito Santo de Deus? Você quer experimentar o novo de Deus sobre a sua vida? Você está seguro que quer ser possuído por outro espírito além do seu? Você está seguro que você quer entregar o controle da sua vida para a terceira pessoa da Trindade? Você quer entregar as chaves da sua vida para Ele? Pois nem na sua própria casa você vai poder entrar sem pedir permissão para Ele. Você deseja isso? Você deseja ser totalmente influenciado por alguém muito diferente de você? A minha pergunta é: você quer isso? Porque o Espírito Santo odeia o pecado, o Espírito Santo ama a Bíblia, e o Espírito Santo só fala de Jesus. Você deseja alguém diferente assim na sua vida? Você quer ser cheio de alguém que só fala das coisas do céu? Deixa eu te perguntar novamente: é da característica do Espírito Santo acabar com toda a vida fácil? Você quer isso? Você quer isso? Estou te perguntando, você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque Ele vai acabar com a sua vida fácil, Ele vai acabar com a sua vida de comodismo, Ele vai acabar com a sua vida. Ele não tolera brincadeiras tolas, dúbias. Ele exige e é exigente quanto ao amor ao próximo, o amor a Deus. Você quer o Espírito Santo? Você quer alguém te tomando por completo? Você quer alguém dominando a sua vida? Você o deseja? Mais um aviso antes de você querê-lo: o mundo odeia o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando vier sobre você, ele vai tirar todo o mundo de você. O mundo odeia o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vier reinar sobre a sua vida, ele vai fazer mudanças drásticas. Ele vai acabar com as suas dúvidas da fé. Ele vai te levar para lugares de mistérios. Ele vai transformar você apenas num estrangeiro. Essa terra vai perder o brilho, vai perder a cor. Você vai entender que a sua passagem nessa terra é muito rápida, e que tudo que Ele está fazendo é nos preparar para a gente estrear no céu de glória. Mas eu te pergunto: você quer esse Espírito Santo? Porque o mundo não vai mais brilhar para você, mas ele vai brilhar dentro da tua alma. A minha pergunta: você o deseja? Desculpe a minha insistência, mas eu preciso te perguntar algo antes. Se você quiser se separar da sua esposa, não vai dar. Porque no dia que você for cheio do Espírito Santo, o amor de Deus vai ser derramado em seu coração de tal maneira que você não vai conseguir amar uma pessoa que não seja sua esposa e seu marido. Então, se for para separar, separa antes de ser cheio do Espírito Santo. Você tem algum vício? Pois vai acabar. Porque no dia que o Espírito Santo vier sobre a sua vida, Ele te coloca bons costumes, virtude e domínio próprio. A minha pergunta: você quer? Você ainda o deseja? Porque Ele vai acabar com tudo que você é. Ele vai te iluminar, e você vai enxergar o que você não enxerga. Quando acende uma luz numa casa feia, a gente fica meio assustado, mas é o único jeito de organizar ela. Ele vai te iluminar. Olha para mim, entenda agora. Mas se existe um espírito de solidão espiritual na sua vida, se você acha que você não prospera em Deus, se você só fica no mesmo lugar, que você está atolado na sua vida espiritual, você precisa do Espírito Santo. Se existem profundezas em Deus que você nunca mergulhou, você precisa do Espírito Santo.
O Espírito Santo, olha aqui, é o equipamento de mergulho das profundezas de Deus. Alguns de vocês talvez foram até 3 metros, mas com o Espírito Santo você vai mergulhar tão fundo que não vai saber nem como voltar. Mas é só para quem quer. Você precisa dele. Se existe mesmice na sua vida, você precisa do Espírito Santo, porque ele é novidade de vida a cada momento. Se você sente que tem frutos que você não consegue produzir na sua vida espiritual, mas que deveria, você precisa do Espírito Santo, porque com ele você vai viver todo o potencial da tua vida com Deus. Você o deseja, você quer. Quantos querem mais do Espírito Santo aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eu quero te dar um caminho agora. Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse texto é muito claro, olha para mim aqui. Diga, ofereçam. Diga, ofereçam. Deus não pode encher aquilo que não é dele, se você não se oferecer a ele. Imagina o teu salário sendo depositado na conta do teu colega de trabalho, você vai gostar? Aleluia. Nossa, você trabalhou tanto essa semana, ganhou hora extra, eu depositei na conta do seu colega de trabalho. Amém, irmão? Que negócio de amém? Assim é Deus, ele não vai encher o que não é dele. Você precisa se entregar como sacrifício santo e agradável a Deus. Sem sacrifício não há fogo, sem sacrifício não há presença. A Bíblia diz que você tem que ter um culto racional. Um culto racional não é um culto natural. O culto racional é um culto que você entende o que está acontecendo. Quantos estão entendendo o que está acontecendo aqui? Porque se você entende, é um culto racional. E o Espírito Santo está aqui para mudar a sua vida, e você precisa pensar em tudo aquilo que você já ouviu até agora. E Ele quer mudar a sua vida para que você experimente a boa, a perfeita, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você está disposto a isso? Primeira coisa, você precisa aprender a se oferecer. Segunda coisa, Lucas 11, 9 diz assim: por isso lhe digam, peçam, diga peçam. Diga peçam. Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Se você quer o Espírito Santo, você precisa pedir. Coloque de lado todas as objeções teológicas, coloque de lado todas as dúvidas. Ofereça-se como um sacrifício santo, agradável a Deus, e peça, porque Deus poderia te dar, só Ele querendo, só Ele desejando, mas Ele pediu para você desejar. Ele pediu para você desejar. Ele poderia dar sem você pedir, mas Ele quer que você o deseje. Atos 5:32. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Você pode ler comigo? Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Não peça ao Espírito Santo se você não está disposto a obedecê-lo. O Espírito Santo é dado àqueles que querem obedecer. O que seria isso, pastor? Vamos começar pelo básico. Ele vai te ensinar a obedecer isso aqui, ó, a palavra de Deus. E depois, pastor? Aí vai vir os pacotes adicionais para a sua vida, aleluia. Mas comece obedecendo a palavra de Deus, é o que o Espírito Santo vai te dar. Gálatas 3:2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Nunca se recebe o Espírito Santo porque merece. Se recebe pela fé, porque crê, porque acredita. Ele está aqui. Ele vem como um dom de Deus para nós. Dom é um presente, é o dom do poder de Deus. Ele está aqui, Ele quer te encher. Ele só precisa de um vaso vazio. Fique em pé no seu lugar. Atos 2, versículo de 1 a 3. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, um vento muito forte, encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles.
Você sabe qual é o nome disso aqui? Você sabe qual é o nome disso aqui? O nome disso aqui é Pentecostes. Agora eu queria que você falasse para o seu irmão gentilmente: meu irmão, você tem direito do seu próprio Pentecostes.